Eu não sabia que minha família estava rindo no jantar quando o primeiro comentário apareceu embaixo do vídeo. Eu ainda estava com meu uniforme de gala, sentada sozinha no carro, com as mãos apoiadas no volante, olhando para o nada. Meu celular vibrou uma vez. Depois de novo. Alguém que eu não reconheci tinha marcado meu irmão e escrito: "Este não é seu irmão?" Foi assim que tudo começou. Não com aplausos, não com uma transmissão na TV de um restaurante, mas com um link, uma pausa e a lenta e nauseante percepção de que aquilo que eles haviam desprezado a vida inteira estava agora em seus bolsos, impossível de ignorar. Meu nome é Emília Cavalcante e eu sirvo na Força Aérea Brasileira. Essa frase ainda soa mais pesada do que parece. Não por causa do uniforme ou da responsabilidade, mas por causa de quantas vezes ela foi deixada de lado. Mesmo agora, após anos de serviço, há uma parte de mim que ainda ouve a voz do meu pai no fundo da minha cabeça, diminuindo tudo a algo menor. Você é apenas apoio. Você não está realmente fazendo nada. O e-mail chegou em uma tarde de quarta-feira enquanto eu estava na minha mesa na base. Luzes fluorescentes, cadeira padrão do governo, uma pilha de pastas esperando para serem assinadas antes do fim do dia. Quase deixei passar, porque o assunto parecia com dezenas de outros que eu já tinha aberto antes. Notificação oficial da solenidade de premiação trimestral. Cliquei sem pensar, li o primeiro parágrafo por alto, depois parei e voltei ao início. Meu supervisor tinha enviado um processo para mim semanas antes. Eu não esperava que dessem nada. Processos sobem na hierarquia o tempo todo. A maioria trava, alguns voltam com anotações, alguns desaparecem silenciosamente. Este não tinha desaparecido. A ala tinha aprovado. Eu estava sendo reconhecida com uma medalha de mérito da Força Aérea na solenidade trimestral. Uma formatura militar formal com famílias convidadas. O evento seria gravado e postado depois na página da ala no Facebook e no canal da base no YouTube, como sempre faziam. Recostei-me na cadeira e deixei a informação assentar. Não houve descarga de adrenalina nem vontade de levantar e contar a alguém. Apenas um sentimento profundo e constante no peito. Não era exatamente orgulho. Era mais como uma confirmação. O tipo silencioso que vem quando algo que você carregou sozinha por muito tempo é finalmente reconhecido pelas pessoas que entendem o peso disso. Depois de um minuto, peguei meu celular. Hesitei mais do que gostaria de admitir. Não porque não quisesse minha família lá, mas porque convidá-los parecia reabrir uma porta que eu passara anos fechando com cuidado. Ainda assim, isso importava, e em algum lugar dentro de mim, uma versão menor e mais jovem de mim mesma queria que eles vissem. O grupo da família no WhatsApp estava inalterado. O nome do meu irmão, Rafael, no topo. As reações de coração da minha mãe espalhadas por mensagens antigas. A última contribuição do meu pai, semanas atrás, um emoji de joinha em algo que Rafael tinha postado. Digitei devagar. Oi, queria avisar que serei homenageado em uma formatura formal da Força Aérea na próxima sexta-feira. É uma cerimônia oficial e as famílias estão convidadas. Eu gostaria muito que vocês pudessem vir. Reli a mensagem. Sem exageros, sem explicações, apenas os fatos. As bolinhas de digitação apareceram quase imediatamente. Rafael respondeu primeiro. Isso não é só uma coisa interna, tipo trabalho administrativo? Ele adicionou um emoji de risada. Já temos planos de jantar naquela noite, não fique brava. Uma segunda mensagem seguiu, desta vez do meu pai. Solenidade de prêmio pra quê? Você não é oficial. Parece prêmio de secretária, se quer saber minha opinião. Senti o aperto familiar atrás das costelas. Não era agudo, não era novo. Apenas estava lá. Então minha mãe reagiu. Ela não digitou nada. Não fez perguntas. Ela apenas tocou no pequeno ícone de joinha embaixo da mensagem do Rafael. Encarei a tela por mais tempo do que deveria. O escritório ao meu redor zumbia suavemente. Teclados, impressoras, conversas abafadas ecoando pelo corredor. Ninguém notou a maneira como meus ombros caíram apenas uma fração. Eu poderia ter explicado. Poderia ter contado a eles sobre minha especialidade, sobre o que meu trabalho realmente envolvia. Sobre as noites em que fiquei até tarde coordenando cronogramas, gerenciando o fluxo de informações,
garantindo que as pessoas certas tivessem o que precisavam quando era necessário. Eu poderia ter dito medalha de mérito em vez de prêmio, e observado eles fingirem que soava mais respeitável. Não fiz isso. Digitei uma linha. Tudo bem, eu entendo. Rafael enviou um emoji de taça de vinho. Meu pai não respondeu. O joinha da minha mãe permaneceu. Coloquei meu celular virado para baixo na mesa e voltei ao trabalho. Crescendo no interior de São Paulo, aprendi cedo a ler o ambiente e me tornar menor dentro dele. Rafael era 3 anos mais velho, mais barulhento, confiante sem esforço. Ele ocupava espaço sem pedir desculpas. E meus pais construíram o mundo deles em torno do ímpeto dele. Peças de teatro, banquetes esportivos, celebrações que pareciam automáticas, como a gravidade. Eu era confiável, a criança que não precisava de lembretes. Quando trouxe para casa um certificado de uma competição acadêmica no ensino fundamental, meu pai olhou para ele e disse: "Bom trabalho", antes de deslizá-lo para uma gaveta com documentos antigos de impostos e manuais de instrução. Aquela gaveta tornou-se uma metáfora que carreguei por mais tempo do que imaginava. Quando lhe disse que queria entrar para a Força Aérea depois do colégio, a reação foi previsível. Meu pai disse que não era uma carreira de verdade. Minha mãe temia que fosse perigoso. Rafael brincou que eu tinha escolhido o camuflado porque já era bom em desaparecer. Eu entrei de qualquer maneira. O treinamento recruta me desmembrou e me reconstruiu de maneiras que minha família nunca viu. Com o tempo, encontrei uma função que me servia, estruturada, detalhista, exigente. Eu não estava na frente dos folhetos, não estava nas fotos. Eu era a pessoa para quem ligavam quando precisavam de algo bem feito logo na primeira vez. Em casa, nada disso se traduzia. Nas visitas, meu pai me apresentava como alguém que trabalhava no quartel, principalmente com papelada. Rafael assentia. Minha mãe sorria e mudava de assunto. Parei de corrigi-los anos atrás. Nunca ajudava. Então, quando o e-mail da premiação chegou, eu não esperava um milagre. Convidei-os porque é isso que se faz. Porque uma parte de mim ainda acreditava que se eu apresentasse a verdade de forma clara o suficiente, eles poderiam encontrá-la onde ela estava. Em vez disso, eles escolheram o jantar. Passei meu uniforme naquela noite em silêncio, alisando cada vinco com cuidado. Não por eles, mas por mim mesma. Enquanto pendurava, vi meu reflexo no espelho. Mais velha, mais firme, menos disposta a dar explicações. Eles achavam que era algo pequeno. Sempre acharam. O que eles não sabiam era que o vídeo seria postado no dia seguinte, que as pessoas da minha unidade o compartilhariam, que alguém que reconhecesse nosso sobrenome marcaria Rafael sem malícia, apenas com surpresa. E uma vez que algo assim existe online, tem uma maneira de encontrar seu público, quer eles estejam prontos ou não. Existem famílias que brigam alto, que batem portas e dizem coisas de que se arrependem, e depois passam anos reparando o dano. A nossa nunca foi assim. Na minha família, a decepção era silenciosa. Ela vivia nas pausas, nos olhares, na maneira como uma conversa mudava o suficiente para lembrá-lo de onde você estava. Foi assim que aprendi meu lugar. A gaveta veio primeiro. Eu tinha 11 anos quando ganhei minha primeira competição acadêmica, em nível estadual. Uma pequena cerimônia em um ginásio de escola que cheirava a cera de chão e pipoca. Entregaram-me um certificado com meu nome escrito corretamente, o que parecia importante na época. Segurei-o com cuidado por todo o caminho até em casa, alisando as bordas com os polegares, imaginando onde meus pais poderiam pendurá-lo. Meu pai deu uma olhada enquanto estava no balcão da cozinha. "Bom trabalho", disse ele, já se voltando para outra coisa. Minha mãe sorriu e perguntou se eu estava com fome. Rafael perguntou se poderia pegar o carro emprestado mais tarde. Naquela noite, vi meu pai deslizar o certificado para uma gaveta no corredor. Não era uma gaveta especial. Era aquela com garantias vencidas, pilhas gastas e manuais de instrução dobrados de eletrodomésticos que nem possuíamos mais. A gaveta que você fecha sem pensar. Não disse nada. Apenas decorei o som que ela fazia. As coisas do Rafael iam para as paredes. Ele era o tipo de criança que os adultos amavam imediatamente. Confiante, expressivo. Ele falava como se esperasse ser ouvido. E na maioria das vezes, ele estava certo.
Quando ele ganhava algo, era anunciado. Quando falhava, era discutido longamente, enquadrado como um contratempo em uma trajetória que, de outra forma, seria impressionante. Eu era fácil, de baixa manutenção. Meus pais usavam essa palavra como um elogio. Aprendi a traduzi-la cedo. Você não exige muita atenção. Meu pai, Ricardo, valorizava resultados que pudesse explicar rapidamente para outras pessoas. Números de vendas, promoções, cargos que carregavam peso sem necessidade de contexto. Ele gostava de dizer coisas como: se for importante, as pessoas saberão. Ele se referia à visibilidade. Ele se referia ao status. Minha mãe, Luciana, acreditava na harmonia, ou pelo menos na aparência dela. Ela evitava conflitos da mesma forma que algumas pessoas evitam o mau tempo, entrando em casa e esperando que passasse. Quando meu pai descartava algo que me importava, ela apertava meu ombro mais tarde e dizia: "Você sabe como ele é", como se isso explicasse tudo. No ensino médio, o padrão estava definido. Rafael ocupava o centro do palco. Eu me movia pelo cenário, competente e silenciosa. Os professores elogiavam minha ética de trabalho. Os conselheiros diziam que eu me sairia bem em qualquer lugar. Meus pais assentiam, satisfeitos por eu estar no caminho certo, mesmo que não tivessem certeza de para onde esse caminho levava. A primeira vez que mencionei a Força Aérea foi durante o jantar. Nada dramático, apenas uma frase. Estou pensando em me alistar depois da formatura. Meu pai não levantou os olhos do prato. Por quê? Eu quero algo estruturado, eu disse. Eu quero servir. Rafael riu. É isso que as pessoas dizem quando não sabem o que fazer da vida. Minha mãe franziu a testa. É perigoso. Meu pai finalmente olhou para mim. Isso não é uma carreira, disse ele. É um quebra-galho. Lembro-me de assentir como se estivesse considerando o ponto dele, embora algo em mim já tivesse decidido. Eu não entrei para me rebelar. Entrei porque a Força Aérea oferecia algo que minha família nunca teve: expectativas claras, padrões claros. Ou você os atendia, ou não atendia, sem adivinhações, sem ler entre linhas. O treinamento básico foi difícil de maneiras que eu esperava e ainda mais difícil de maneiras que não esperava. Mas era justo. O esforço importava, a precisão importava, a responsabilidade importava. Quando eu tinha dificuldades, era corrigida. Quando melhorava, era notado. Ninguém me pedia para ser mais barulhenta ou mais brilhante. Pediam-me para ser confiável. Isso parecia um alívio. Quando me formei e enviei uma foto para casa fardada, em posição de sentido, com a tarjeta de identificação impecável, minha mãe a emoldurou. Ela a colocou na prateleira do corredor, não na sala, não no escritório, no corredor. Meu pai olhou para ela e disse: "Então, qual é o plano depois disso?" Depois disso, como se fosse uma fase. Ao longo dos anos, encontrei meu espaço. Treinei em uma especialidade que se ajustava às minhas forças: coordenação, gerenciamento de informações, resolução de problemas sob pressão. Não era glamouroso, não era para ser, era essencial. Minha supervisora notou, depois o supervisor dela. Os processos subiam na hierarquia. Na maioria das vezes, nada voltava. Isso era normal. Aprendi a não anunciar as coisas em casa. Quando ganhei um elogio formal logo no início, enviei por correio uma cópia da citação para meus pais. Minha mãe ligou para dizer que tinha recebido. "Coloquei em um lugar seguro", disse ela, "com seus outros papéis importantes." Não perguntei onde. Quando eu visitava durante as férias, meu pai me apresentava aos vizinhos como alguém que trabalhava na parte de apoio militar. Rafael assentia, sorrindo como se fizesse parte de uma piada que eu não entendia. Eu sorria também. Corrigi-los parecia exaustivo, e a exaustão tinha me ensinado eficiência. Parei de tentar fazer com que me vissem. Foi isso que tornou o e-mail da sua unidade complicado. Não porque eu esperasse que eles viessem correndo, mas porque convidá-los parecia oferecer uma última oportunidade silenciosa, não para me celebrar, mas para me encontrar onde eu estava. A resposta deles foi familiar o suficiente para que mal doesse. Planos de jantar,
risadas, um joinha em vez de uma pergunta. A gaveta fechou de novo, só que desta vez eu não tentei abri-la. Quando cheguei à graduação de terceiro sargento, eu já tinha parado de anunciar promoções completamente. Não porque não importassem, mas porque toda vez que eu tentava explicar o que significavam, a explicação desmoronava sobre o peso das suposições da minha família. Patente para eles era algo que ou você reconhecia imediatamente ou descartava por completo. Se não viesse com uma sala de diretoria ou um título que tivessem ouvido na televisão, não era registrado como progresso real. Então, aprendi a deixar minha carreira se desenrolar silenciosamente. Minha especialidade era gestão de informação e conhecimento. No papel, soava abstrato, vago. O tipo de descrição de cargo que as pessoas leem por cima e depois resumem incorretamente. Na prática, significava que eu gerenciava o fluxo de informações entre unidades, coordenava cronogramas, garantia que os tomadores de decisão tivessem o que precisavam antes que problemas se tornassem falhas. Não era glamouroso, não era visível, e era absolutamente crítico. Quando as coisas funcionavam, ninguém percebia. Quando não funcionavam, tudo parava. Eu gostava dessa responsabilidade. Gostava de saber que um planejamento calmo podia evitar o caos. Gostava de ser a pessoa em quem os comandantes confiavam para dar sentido à complexidade sem precisar de crédito por isso. Em casa, isso se traduzia em uma frase. Então, papelada, disse meu pai uma vez, recostando-se na cadeira. Não corrigi. Chega um ponto em que explicar se torna um tipo de súplica. Eu cruzei essa linha anos antes e nunca voltei. Na base, meus dias começavam antes do nascer do sol. O ar era mais frio e pesado, com o cheiro de combustível de aviação e café queimado. Eu entrava no prédio com meu crachá preso da forma correta, já revisando as prioridades do dia na cabeça. Briefings, verificações cruzadas, chamadas que não podiam esperar. Minha supervisora notou cedo que eu não entrava em pânico. Quando os prazos mudavam ou as informações conflitavam, eu diminuía o ritmo em vez de acelerar. Isso importava. No nosso mundo, clareza sob pressão era a nossa moeda de troca. Ela começou a me dar mais responsabilidade, não de forma barulhenta nem cerimonial, apenas me entregando silenciosamente coisas que importavam. Cuide disso, dizia ela. Assuma a frente, eu confio em você. A confiança é a forma mais honesta de reconhecimento no meio militar. Não vem com aplausos, vem com consequências. Com o tempo, meu nome começou a surgir em lugares onde eu não estava presente. Reuniões, pacotes de recomendação, conversas que aconteciam a portas fechadas. Eu não as perseguia, não precisava. O trabalho falava quando eu não falava. Em casa, nada mudou. Quando eu voltava de férias, meu pai ainda perguntava quando eu ia sair da FAB. Minha mãe ainda se preocupava que eu estivesse trabalhando demais por algo temporário. Rafael ainda revirava os olhos quando eu mencionava outra missão. Você ainda está fazendo isso? Ele perguntou uma vez, genuinamente confuso. Achei que já tivesse superado essa fase. Olhei para ele e percebi que ele não estava sendo cruel. Ele simplesmente não conseguia imaginar uma vida construída lentamente, sem espetáculo. Foi ali que parei de esperar a compreensão. O processo de premiação que acabou levando à solenidade começou como todos os outros, silenciosamente. Minha supervisora o enviou após um trimestre longo, onde nossa seção absorveu uma carga extra de trabalho sem perder os prazos. Ela não me contou imediatamente. A maioria dos supervisores não conta. Você envia, espera, gerencia as expectativas. O processo andou mais rápido do que eu esperava. Nível de esquadrão, grupo, ala. Quando ela finalmente me chamou ao escritório dela e disse que tinham aprovado, sua voz estava calma, profissional, como se estivesse me contando sobre uma mudança de escala. Você receberá uma medalha de mérito na solenidade trimestral, acrescentou ela. Você mereceu. Foi só isso. Sem confetes, sem discurso, apenas a confirmação. Agradeci e voltei ao trabalho. Mais tarde naquela noite, sozinha no meu apartamento, sentei-me na beira da cama e olhei para a parede por um longo tempo. Pensei em todas as vezes que me disseram que meu trabalho não contava, que eu era apoio,
que estava apenas passando o tempo. E, no entanto, aqui estava uma instituição construída sobre precisão e responsabilidade, dizendo que aquilo importava. Aquele contraste ficou comigo. Quando convidei minha família, não enfeitei a situação. Não disse medalha. Não listei a cadeia de aprovações. Disse solenidade de premiação, porque era o que era. Eles ouviram algo pequeno. Eu ouvi a confirmação final de que eu não precisava mais da régua deles para medir minha vida. Na noite anterior à cerimônia, passei meu uniforme de gala cuidadosamente. Cada vinco afiado, cada detalhe correto. Eu não estava atuando. Estava me preparando como sempre fazia. Ao pendurar o uniforme de volta, percebi algo silenciosamente, sem drama. Se eles nunca entendessem meu trabalho, isso não o tornava menos real. Significava apenas que eu finalmente tinha parado de tentar traduzir meu valor para um idioma que eles se recusavam a aprender. A manhã da solenidade de premiação chegou como a maioria dos dias importantes, silenciosamente, sem alarde. Nenhum senso de destino, nenhuma música dramática, apenas um alarme às 5 horas, o peso familiar da rotina e o zumbido suave da base acordando do lado de fora da minha janela. Movimentei-me pela manhã no piloto automático. Banho, café, farda estendida com um tipo de cuidado que não tinha nada a ver com nervosismo e tudo a ver com respeito. Verifiquei cada detalhe da mesma forma que sempre fazia. Fitas alinhadas, sapatos polidos, insígnias retas. Quando você passa anos no serviço militar, a preparação torna-se uma linguagem. É como você diz, eu levo isso a sério, sem precisar anunciar. No trabalho, ninguém tratou o dia como algo especial. Isso era normal também. Um rápido boa sorte hoje à noite da minha supervisora. Um aceno de um colega que sabia o que a cerimônia significava, mas não sentia necessidade de dramatizar. Prazos ainda existiam, e-mails ainda chegavam. A missão não parava para o reconhecimento. Essa constância me manteve no chão. No final da tarde, dirigi para casa e me troquei em silêncio. O apartamento parecia menor com a farda de gala, como se as paredes estivessem se inclinando para ouvir. Vi meu reflexo no espelho e tirei um momento não para me admirar, mas para registrar a distância entre quem eu era e quem minha família ainda pensava que eu era. Então peguei meu celular. Nenhuma mensagem nova no grupo da família. Nenhuma mudança de ideia de última hora. Nenhum talvez possamos passar aí depois do jantar. Apenas o silêncio, estabelecido e completo. Larguei o celular e saí. A solenidade foi realizada na base, em um grande salão onde eu já estivera dezenas de vezes para briefings e eventos obrigatórios. Naquela noite parecia diferente. As mesas estavam postas de forma simples. As bandeiras estavam em posição de destaque ao longo das paredes. Um pequeno palco fora montado na frente, ladeado por um púlpito e uma tela para slides. Famílias enchiam a sala em grupos, cônjuges ajustando paletós, crianças inquietas nas cadeiras, pais olhando ao redor com aquele misto peculiar de orgulho e incerteza, que vem de estar perto de algo formal e desconhecido. Notei esses detalhes porque sempre notava. A observação tinha se tornado minha segunda natureza. Sentei-me com minha unidade. Havia uma cadeira vazia ao meu lado que ninguém comentou. A cerimônia seguiu um ritmo familiar. Palavras de abertura, uma breve visão geral do trimestre, reconhecimento dos esforços coletivos antes que os nomes individuais fossem chamados. Não era ostensivo, não era para ser. O tom era comedido, profissional, sério. Quando meu nome foi chamado, levantei-me, caminhei até o palco e aceitei a medalha com um aperto de mão e um aceno. O peso dela era reconfortante em sua solidez. Não era simbólico, era real. Houve aplausos educados, sorrisos, câmeras da seção de comunicação social da base capturando o momento para o registro oficial. Voltei para o meu lugar e me sentei, coração firme, respiração regular. Terminou em minutos. Depois, as pessoas se misturaram brevemente. Parabéns foram trocados. Alguém brincou sobre como os discursos foram longos. Outra pessoa perguntou onde estava minha família. Não puderam vir, disse eu simplesmente. Ninguém insistiu.
Isso, mais do que qualquer coisa, pareceu respeito. Saí cedo, escapando antes que o salão se esvaziasse completamente. O estacionamento estava fresco e silencioso, o céu escurecendo em um azul profundo e calmo. Sentei no meu carro por um momento, com a medalha descansando no banco do passageiro, sua fita pegando a luz do poste. Não me senti triunfante. Senti-me completa. Na manhã seguinte, a seção de comunicação social da base postou o vídeo. Eles sempre faziam isso. Uma legenda curta, um link para a gravação completa no YouTube, algumas fotos anexadas. Nada dramático, apenas documentação. Colegas compartilharam. Familiares de outros premiados marcaram uns aos outros. Um amigo de uma missão anterior comentou com um simples, muito merecido. Eu mesma não compartilhei. Por volta do meio-dia, recebi uma notificação que não reconheci. Um comentário no vídeo de alguém com meu sobrenome. Não era o Rafael, mas outra pessoa. Um primo distante com quem eu mal falava. Espera, esta é Emília Cavalcante, de Sorocaba? 1 minuto depois, outro comentário apareceu. Este não é seu irmão? Alguém marcou o Rafael. Ela parece diferente de farda. Foi assim que chegou até eles. Não através de uma televisão montada em cima de um bar. Não através de uma revelação planejada. Através de um link, uma pausa. Um momento onde a curiosidade superou o desdém. Imaginei o Rafael sentado à mesa, celular na mão, o barulho do restaurante desaparecendo enquanto a tela se enchia com uma cena que ele escolhera ignorar. Meu pai inclinando-se sobre o ombro dele, lendo palavras que não se dera ao trabalho de perguntar. Minha mãe assistindo em silêncio, com o rosto fazendo aquela expressão cuidadosa que fazia quando percebia que algo importante tinha passado por ela. Não houve trilha sonora, nem imagem congelada, apenas a clareza lenta e inegável de me ver como eu realmente era, apresentada de forma simples, sem meus comentários ou desculpas. Eu não sabia o que eles disseram uns aos outros, não precisava saber. Meu celular ficou em silêncio o resto do dia, e pela primeira vez, esse silêncio pareceu merecido. A primeira mensagem não veio da minha família. Veio de um número que eu não reconheci no final daquela tarde, enquanto eu já estava de volta à minha mesa, mergulhada na rotina novamente. O assunto do e-mail era direto, sem emojis, sem animação. Vi isto e achei que você deveria saber. Havia um link. Hesitei antes de abri-lo, não porque tivesse medo do que veria, mas porque sabia exatamente o que era. O vídeo da comunicação social, o mesmo que fora postado naquela manhã. Alguém tinha copiado o link e encaminhado, despojado de contexto como uma prova. Quando cliquei, o quadro familiar apareceu. O banner atrás do palco, o púlpito, as bandeiras, meu nome no rodapé da tela, limpo e oficial. O som estava nítido, o ritmo sem pressa. Nada sensacionalista, apenas documentação. Fechei o vídeo e recostei-me na cadeira. Alguns minutos depois, meu celular vibrou. Rafael. Assisti ele tocar até parar. Então minha mãe mandou uma mensagem. Por que você não nos disse que era uma medalha? Encarei as palavras por mais tempo do que o necessário. Não porque não as entendesse, mas por causa do que elas implicavam. Não era parabéns. Não era estamos orgulhosos. Era apenas confusão misturada com acusação, como se a verdade tivesse chegado em uma embalagem errada. Digitei cuidadosamente. Eu disse a vocês o que era. 3 pontinhos apareceram, desapareceram, reapareceram. Você disse solenidade de premiação, ela respondeu. Nós não percebemos que era assim. Assim, formal, público, documentado. Outra mensagem seguiu, desta vez do meu pai. Alguém marcou o Rafael naquele vídeo. As pessoas estão fazendo perguntas. Eu conseguia visualizar a cena claramente agora. O celular do Rafael acendendo na mesa, uma marcação de nome nos comentários, o reconhecimento casual de um primo, a pausa constrangedora quando a curiosidade venceu,
o volume no restaurante diminuindo enquanto o vídeo passava em uma tela pequena em vez de uma TV na parede. Nenhuma grande revelação, apenas desconforto. Nós parecemos tolos, acrescentou meu pai. Lá estava. Não era sinto muito. Não era eu estava errado. Apenas a coisa que mais importava para ele. Como aquilo refletia neles. Esperei lentamente e respondi. Eu não fiz nada para fazer vocês parecerem de qualquer forma. Eu os convidei. A resposta não veio imediatamente. Quando veio, não foi o que eu esperava. Por que você não explicou melhor? Minha mãe escreveu. Senti algo se acalmar atrás dos meus olhos. Não era raiva, nem tristeza, mas um tipo de reconhecimento cansado. Esta era a mesma pergunta que eles haviam feito minha vida inteira, formulada de maneira diferente a cada vez. Por que você não nos fez entender? Por que não se traduziu em algo mais fácil para nós aceitarmos? Coloquei meu celular de lado e terminei meu dia de trabalho. Naquela noite, não tive mais notícias deles. Na manhã seguinte, nada. Sem ligações, sem mensagens. O grupo da família permaneceu quieto, congelado na última mensagem, como uma porta deixada entreaberta, mas não atravessada. Dias se passaram. A internet fez o que sempre faz. O vídeo reuniu um número modesto de visualizações, comentários de pessoas da base, algumas notas de apoio de cônjuges de outros militares. Nada viral, nada dramático, apenas um registro que existia e não podia ser retirado. Segui com minha vida. O primeiro sinal de movimento veio quase 2 semanas depois. Foi minha mãe. Ela ligou no meio da manhã, o que era incomum. Ela geralmente mandava mensagem primeiro. Observei o telefone tocar, considerei não atender, depois atendi. Oi, eu disse. A voz dela parecia cuidadosa, medida. Eu só queria saber como você está. Estou bem, respondi. Eu sei, disse ela rapidamente. Digo, como está o trabalho? Lá estava, o alcance tentativo. Não um pedido de desculpas, não uma celebração, apenas curiosidade, frágil e sem prática. Está corrido, eu disse, o de sempre. Ela fez uma pausa. Seu pai assistiu ao vídeo de novo, acrescentou. Ele não disse muito. Não estou surpresa. Outra pausa. Ele enviou o link para o irmão dele, disse ela. Não escreveu nada, apenas o link. Fechei meus olhos brevemente. Isso era progresso, em sua própria maneira muda. Meu pai não falava facilmente sobre sentimentos. Ele compartilhava artigos em vez disso. Links, provas sem comentários. Tudo bem, eu disse. Depois disso, o contato permaneceu mínimo, mas diferente. Minha mãe mandava mensagem uma vez por semana. Perguntas curtas, tom neutro, sem exigências. Meu pai mandou 2 mensagens no mês seguinte, ambas breves. Vi algo sobre a Força Aérea no jornal hoje. Lembrei de você. Rafael permaneceu em silêncio. Nenhum pedido de desculpas chegou. Nenhuma confissão de arrependimento. Nenhuma reviravolta dramática. E, estranhamente, isso parecia certo. Uma noite, após outro dia longo, sentei-me no sofá com o celular na mão e percebi algo importante. Eu não estava mais esperando. Nem que eles admitissem nada, nem pelas palavras certas. A mudança já tinha acontecido. Não neles, mas em mim. Eles tinham visto o trabalho. Foram forçados a confrontá-lo sem a minha ajuda, sem o meu enquadramento. E agora estavam se ajustando. Lenta, desajeitadamente, incompletamente. Isso era tudo que eu ia conseguir. E pela primeira vez, era suficiente. As semanas que se seguiram estabeleceram um ritmo que parecia desconhecido, mas não indesejado. Nada dramático aconteceu. Sem discussões explosivas, sem reconciliações chorosas, apenas espaço. Espaço real desta vez. Não um tipo criado pela esquiva, mas o tipo moldado pela aceitação. Notei a diferença de pequenas formas. Minha mãe parou de fazer perguntas que carregavam segundas intenções. Ela não tentava redirecionar minha vida para algo que ela entendesse. Em vez disso, perguntava coisas que nunca perguntara antes. Quão longos eram meus dias?
se eu gostava da minha missão atual, se eu tinha tempo suficiente para descansar. As perguntas vinham hesitantes, como um idioma que ela ainda estava aprendendo. Meu pai permaneceu distante, mas não desdenhoso. Só isso já parecia uma mudança. Quando ele mandava mensagem, era breve, prático, sempre sobre algo externo. Um artigo, uma foto, uma menção a Fábio nas notícias. Ele nunca dizia meu nome diretamente nessas mensagens, mas não precisava. Eu as reconhecia pelo que eram, reconhecimentos sem vulnerabilidade, o único tipo que ele sabia oferecer. Rafael ficou quieto. No início, preparei-me para o seu retorno. Uma mensagem carregada de sarcasmo, uma reclamação sobre o constrangimento, um novo enquadramento dos eventos que o colocasse de volta no centro. Nada disso veio. Semanas se passaram, depois um mês. Percebi que não sentia falta da voz dele na minha cabeça. Essa percepção me surpreendeu mais do que qualquer outra coisa. Durante a maior parte da minha vida, Rafael tinha sido a régua, a presença mais barulhenta, a pessoa com quem eu era comparada sem consentimento. Mesmo quando parei de competir, ainda carregava a sombra dele. Sem os comentários dele, o silêncio parecia mais leve, menos lotado. No trabalho, nada mudou e tudo mudou. Movimentava-me pelos meus dias com uma firmeza que parecia conquistada. A medalha morava em uma gaveta no meu apartamento. Não escondida, apenas colocada em um lugar seguro. Nem tudo precisava estar em exibição para ter valor. Aquela lição levara anos para eu aprender, e eu não estava interessado em desaprendê-la agora. Uma tarde, eu estava voltando de uma reunião quando minha supervisora me alcançou no corredor. "Ei", disse ela, "como está sua família?" Considerei a pergunta. "Eles estão se ajustando", respondi. Ela sorriu com cumplicidade. Geralmente é assim que acontece. Ocorreu-me então quantas pessoas ao meu redor tinham vivido versões dessa história. Não apenas no militarismo, mas em qualquer lugar onde disciplina e sacrifício não se traduzissem perfeitamente em conversas de mesa de jantar. Em qualquer lugar onde o trabalho importasse mais do que a aparência. Mais tarde, naquela noite, minha mãe ligou de novo. "Falei com sua tia hoje", disse ela. "Ela mencionou o vídeo." Esperei. Ela disse: "Deve ter exigido muita confiança para sua supervisora indicar seu nome", continuou minha mãe. "Eu não sabia que funcionava assim." "Funciona", eu disse gentilmente. Outra pausa, então mais baixo. Eu deveria ter perguntado mais. Lá estava. Não um pedido de desculpas, mas uma abertura. "Estou aqui agora", ela acrescentou, quase como se estivesse testando as palavras. "Eu sei", eu disse. Depois que desligamos, fiquei com aquele sentimento por um longo tempo. Não era alívio, nem vingança, apenas compreensão. As pessoas nem sempre mudam porque você se explica melhor. Às vezes elas mudam porque a realidade chega sem a sua permissão e fica. Pensei na versão mais jovem de mim mesma, aquela que ficava oferecendo pedaços da vida dela como provas, que esperava por um reconhecimento que nunca vinha. Se eu pudesse falar com ela agora, não diria para ela tentar mais forte. Diria para ela parar de traduzir. Porque aqui está a verdade. Aprendi tarde demais para tornar as coisas mais fáceis, mas cedo o suficiente para torná-las úteis. Você não pode forçar as pessoas a valorizarem o que elas já decidiram minimizar. O que você pode fazer é viver de uma forma que não exija mais a concordância delas. A distância entre mim e minha família não desapareceu. Ela se esclareceu, tomou forma, e uma vez que teve uma forma, parou de doer. Tornou-se algo que eu podia navegar, algo que eu podia escolher. E nessa escolha encontrei uma calma que nunca tive antes. Há um momento após um longo dia em que a base silencia de uma forma particular. Os motores param, os corredores se esvaziam, as luzes zumbem suavemente, constantes e indiferentes. É o tipo de silêncio que não pede nada de você, ele apenas existe. É quando eu costumo respirar e fazer um balanço. A cerimônia tinha vindo e ido. O vídeo tinha feito suas rondas lentas e sem cerimônia. Minha família tinha se ajustado de forma desajeitada e imperfeita, no tempo deles.
A vida seguiu em frente porque é isso que a vida faz, esteja você pronto ou não. O que me surpreendeu não foi a reação deles, foi a minha. Eu não me senti triunfante, não me senti vingada, não senti que tinha finalmente ganhado nada. O que senti foi estabilidade, do tipo que não precisa de plateia, do tipo que se estabelece depois que você para de atuar para obter aprovação. Pensei muito sobre honra durante aquele tempo. Não o tipo impresso em certificados ou pregado em uniformes, mas a versão mais silenciosa, aquela com a qual você vive, aquela que aparece quando ninguém está olhando, quando as métricas desaparecem e você fica sozinho com suas escolhas. Honra, percebi, não é algo que sua família lhe dá. É algo que você carrega quando continua aparecendo de qualquer maneira. Meus pais nunca se sentaram comigo e disseram: estávamos errados. Eles nunca usaram as palavras que um dia ensaiei ouvir. Eles não precisaram. A mudança deles foi mais sutil do que isso. Menos satisfatória, talvez, mas mais honesta. Minha mãe fazia perguntas melhores. Meu pai parou de minimizar. Ele não elogiava, mas também não menosprezava. No mundo dele, isso era uma mudança real. Rafael permaneceu distante. Parei de me perguntar o que isso significava. Porque a verdade era que eu não precisava mais de uma resolução da parte dele para seguir em frente. Existe um alívio particular que vem quando você para de esperar que as pessoas se tornem quem você precisava que elas fossem. Não é resignação, é clareza. Você as vê como são, não como um problema a resolver, mas como um limite a respeitar. E limites, aprendi, também podem ser atos de amor. Continuei servindo, continuei fazendo o trabalho que importava para mim. Orientei militares mais jovens que me lembravam de mim mesma, silenciosos, capazes, inseguros se suas contribuições estavam sendo notadas. Disse a eles a verdade que eu gostaria de ter ouvido antes. Você não precisa ser barulhento para ser importante. Você só precisa ser constante. Às vezes eles assentiam, às vezes não. De qualquer forma, as palavras estavam plantadas. Nos fins de semana, eu visitava meus pais ocasionalmente. As visitas eram diferentes agora, mais calmas, mais curtas. Havia menos postura, menos suposições. Falávamos sobre coisas neutras, o tempo, as notícias, comida. Ocasionalmente, meu trabalho surgia, não como um ponto de discórdia, mas como um fato. Isso era o suficiente. Uma tarde, meu pai me entregou o celular dele sem dizer muito. Ele tinha aberto um artigo sobre uma unidade da Força Aérea apoiando o socorro em um desastre. Ele apontou para aquilo e disse: esse tipo de coordenação importa. Não era sobre mim, e de alguma forma, isso fez com que significasse mais. Pensei novamente naquela gaveta, aquela onde minhas primeiras conquistas tinham ido descansar entre manuais esquecidos e pilhas soltas. Por muito tempo acreditei que aquela gaveta definia meu valor na minha família, que ser colocada lá significava que eu era temporária, substituível, fácil de ignorar. Agora eu entendi algo diferente. Aquela gaveta nunca foi sobre mim. Era sobre o que minha família sabia valorizar na época e o que não sabia. Eu não tirava minha medalha da caixa com frequência. Ela ficava onde eu a coloquei, segura e comum. Quando olhava para ela, não pensava na cerimônia, nos comentários ou no link que viajou mais longe do que eu esperava. Pensava nos dias longos, nas decisões silenciosas, na confiança depositada em mim quando as coisas eram incertas. Esse era o verdadeiro prêmio. Se você está ouvindo isso e partes dessa história parecem desconfortavelmente familiares, se você já convidou pessoas para verem sua vida e as viu escolherem outra coisa, eu quero que você ouça isto claramente. Você não é obrigado a convencer ninguém do seu valor. Nem seus pais, nem seus irmãos, nem as pessoas que só entendem o sucesso quando ele se parece com o deles. Às vezes, a coisa mais respeitosa que você pode fazer por si mesma e por eles é parar de explicar e começar a viver. As pessoas mudam devagar se mudarem. As famílias se ajustam em incrementos, não em saltos. E às vezes, o melhor resultado não é a reconciliação, é a paz. O tipo que vem de saber quem você é sem precisar de consenso.
Eu não precisei que minha família se levantasse e aplaudisse. Eu precisei me manter firme quando eles não o fizeram. E ao fazer isso, encontrei algo muito mais duradouro do que a aprovação. Encontrei a mim mesma. Se essa história ressoou com você, se a lembrou de seus próprios esforços silenciosos, de seus próprios momentos ignorados, eu adoraria ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e conte-me de onde você está assistindo ou qual parte dessa história pareceu mais próxima da sua realidade. Existem tantas histórias como esta e elas merecem ser compartilhadas. Se você quiser continuar ouvindo, refletindo e encontrando significado nos espaços entre o barulho, considere se inscrever. Compartilhamos histórias como esta regularmente. Vamos continuar seguindo em frente juntos.